Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, no final da hora do mês de março do ano em curso, do ano 2025, participei da reunião do Comitê Gestor da APA Pedra do Cavalo. Represento a Universidade do Estado da Bahia nesse comitê, que tem boas discussões territoriais sobre a APA, sobre o Recôncavo Baiano, de forma geral. Um dos temas que se discutiu muito nessa reunião que aconteceu no município de Conceição da Feira, um dos temas foi a questão da necessidade de preservação de nascentes. O que são as nascentes? Nascentes só, o povo chama popularmente de fontes, onde a água brota, onde a água nasce. Infelizmente é um processo intenso de degradação de nascentes de forma geral. No último comentário que eu fiz nesse veículo de comunicação, destaquei a questão do que não se tem muito a comemorar quando se fala, por exemplo, Dia da Água, o Dia Mundial da Água, o Dia de essas datas comemorativas que fazem menções a temáticas ambientais relacionadas à questão hídrica. Há poucas coisas a se comemorar quando se observa tantas praias poluídas, tantos rios poluídos. Então, para dar continuidade a esse comentário, faz-se necessário que façamos uma avaliação crítica a partir das nascentes. O que são as nascentes? Qual a sua importância? Porque deve-se preservar essas nascentes. E um problema muito sério, que é essa questão entre a circularidade das pessoas em busca, por exemplo, da água e a questão da propriedade privada no Brasil. E isso pode trazer uma dimensão potencialmente conflitiva. Por exemplo, muitas nascentes estão situadas em áreas privadas, há nascentes que estão em áreas públicas, há nascentes que estão dentro de áreas de universidades públicas, espaços públicos, e há muitas nascentes em áreas privadas. Algumas delas, os proprietários deixam as pessoas se deslocarem para pegar água, para lavar roupa, lavar roupa até que diminuiu mais. A ideia de lavar roupa da fonte traz um ar de um certo passadismo, de uma rememoração, parece coisa do passado, mas ainda existe, esporadicamente, mas ainda existe. Mas algumas pessoas vão para algumas dessas fontes para se banhar, para fotografar, para visitar. Onde a água brota sempre chama atenção, tanto onde a água brota, como também quando a água ela cai nesses grandes desníveis topográficos que formam cachoeiras, os desníveis menos abruptos, que são as cascatas, são pontos que atraem as pessoas para fazerem fotos marcantes, para bater alvos de casamento, aniversários, para eventos religiosos, diversos. Então a água sempre tem essa questão dessa atração, desse chamariz. Esse chamariz que ele é estético, ele é cultural, ele é espiritual. Então a água é muito interessante. E as nascentes são mais ainda, né? Porque o nascer é o nascedouro dos rios. Há grandes rios aí que nascem de uma pequena nascente. Você tem a nascente que forma um pequeno riacho, aquela água escoa, aí um outro pequeno riacho cai dentro desse riacho principal. Esse pequeno riacho é chamado de afluente ou tributário. Esse riacho se desloca, vem outro riacho, cai dentro desse riacho, até formar um rio, um rio mais expressivo. Esse conjunto chama-se bacia hidrográfica. Muitas dessas nascentes são maltratadas. Você tem uma área de nascente e você tem uma cobertura vegetal. De onde vem essa água da nascente? Da dinâmica das chuvas. Quando chove, a água da natureza, ou ela evapora, ou ela escoa, ou ela infiltra. Então, a água que cai das chuvas, da pluviosidade, que é a dinâmica da natureza, essa água é a que infiltra, ela desce
pelo solo, o solo vai filtrando essa água, ela se aloja no substrato rochoso, que é a pedra, ali onde tem aquela pedra, ela se assenta ali, porque é a área impermeável, ou seja, ela não desce mais. É como se você jogasse uma água na sua casa. Você tem um porcelanato ou piso ali, a água não desce, porque é uma superfície impermeável. Diferentemente de você jogar água no solo, que tem uma expressão popular que o povo usa água, o solo, a terra chupou a água, então aquela água desce, essa água que desce forma esse lençol freático, que é aquela água que fica em cima daquela rocha, daquele substrato rochoso. Essa água vai se acumulando, acumulando, até ela conseguir um espaço, uma brecha, e ela novamente ela sai do solo e por essa brecha forma ali uma fonte, que são as nascentes, que geralmente tem ocorrência em áreas mais rebaixadas no relevo. Geralmente o cidadão tem que descer um declive, né, uma ladeira, para chegar ali naquela parte do nível do substrato, do nível que o lençol freático está liberando a água, que são as nascentes. Essas áreas, você observa ali uma área dessa aí com a nascente, toda entornada com árvores e arbustos. Como é que começa a degradação? Você desmatar toda aquela área ali. Você pode criar onde era a fonte, pode assorear, ou seja, encher de lama, de barro, já aí o rio começa a ser impactado já desde a sua nascente, o que é um problema muito sério. Aí se questiona, o proprietário deveria conservar aquela nascente. Só que muitas vezes o cidadão, de maneira grosseira, responde que a terra dele faz o que ele quer. Só que o problema é que o que ele fala, quando ele fala que ele faz o que ele quer, a jusante, ou seja, descendo aquele rio, porque você tem uma nascente ali que forma um pequeno rio, aquele pequeno riacho. A jusante descendo o riacho, você tem pessoas que dependem dessa água para viver, por exemplo, para a agricultura, alguns até para coleta mesmo, para beber, para consumo na casa. As pessoas dependem daquela água. Se o cidadão degrada e destrói aquela nascente, vai ser um prejuízo coletivo. E há um outro problema também, que é uma outra discussão, que essa discussão já acontece em alguns comitês desses que eu participo por aí. O cidadão resolve fazer um barramento irregular no seu sítio. Porque um barramento ele tem que ser tecnicamente avaliado e ele tem que ter uma outorga, tem que ter uma autorização do órgão, no caso do governo estadual, no caso aqui o órgão ambiental da Bahia, que vai autorizar o cidadão a fazer um barramento em uma área. O cidadão faz um barramento, faz uma captação irregular de água, a água não desce mais, e quem está a jusante, rio abaixo, que se vire. Então essa é uma questão muito problemática que exige um enfrentamento importante. Primeira coisa é dizer, a propriedade continua sendo sua, só que a nascente ela é de uso coletivo. É a água, no caso aí, ela tem que se respeitar essa questão, está na legislação federal, o respeito às nascentes, o respeito aos rios, o que não impede, o que não vai o cidadão não vai perder a terra por isso. Mas é algo tão complicado, como algumas pessoas são tão prepotentes que acham que muitos até proíbem um acesso por suas terras, por exemplo, a rios. Isso é algo muito complicado. Então a discussão sobre a preservação de nascentes ela envolve a educação ambiental, conscientização das pessoas, a recomposição ciliar, que é você recuperar aquela mata que acompanhava o canal do rio. Tinha uma mata que acompanhava o canal do rio que é chamada de mata ciliar, e que muitas vezes é destruída, mas tem que ter também essa questão dessa discussão com os proprietários, da necessidade que eles têm de se preservar nascentes. É até uma estupidez você degradar uma nascente. Porque imagine você ter uma fazenda que você vai vender futuramente. Você tem 3 nascentes numa fazenda como essa. Claro que a valorização imobiliária vai ser bem mais expressiva. Então, além da questão ambiental, que é importantíssima, que é fundamental, há essa questão de natureza econômica que muitas vezes é desconsiderada. Muita saúde e paz, até a próxima.